O dia que o Mbappé fez o mundo inteiro tremer lá do canal 86 Futebol, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Cara, se tu lembra daquela final de Copa do Ah, Mundo eu que lembro o do Mbappé jogou 2022. uma barbaridade, é muito difícil tu se esquecer daquela performance e depois daquilo tu não ter pensado que, sei lá, o Mbappé venceria uma bola de ouro e dominaria o futebol mundial pelos próximos anos. Porque, tipo, depois que o Mbappé fez 3 gols naquela final ali, pô, 2022 em cima da Argentina, eu falei, agora a França vai ganhar a Copa do Mundo e o Mbappé vai ser o melhor do mundo, porque não tem como, pô, mas tirar o prêmio dele caso a França ganhe a Copa do Mundo. Só que no final, quem ganhou foi a Argentina, né, então. Algo que não aconteceu ainda. E só pra deixar claro, apesar do Messi ter jogado uma barbaridade naquela Copa, na final, esse vídeo não vai abordar tanto sobre o Messi. Então se tu quiser ver algo sobre o argentino, tem vídeo no canal aqui que tá passando agora no card. Mas aquele dia 18 de dezembro de 2022, a vida dos argentinos nunca mais foi a mesma, porque basicamente eles conseguiram sobreviver a um evento absurdo, a uma final mais louca da história desse futebol. E basicamente foi uma montanha-russa de emoções pra todos naquele torneio. E basicamente antes da Argentina conseguiu tão sonhado título de Copa do Mundo dela e do Messi, o Mbappé fez o mundo inteiro, não apenas o Qatar ou não apenas a França, fez o mundo inteiro tremer com a performance absurda. Voltando ao contexto daquela final, era basicamente a last dance do Messi. Ele já tinha 35 anos e não teria uma chance melhor, basicamente, naquele momento, de ganhar outra Copa do Mundo. E esse era basicamente o único troféu de mais importância que ainda faltava no seu armário. Verdade. E se tu lembra dessa seleção de Argentina, era basicamente o Messi, alguns talentos individuais, como o Di Maria, como o McAllister, e o resto eram todos caras carniceiros que estavam lá marcando pelo Messi, que estavam lá dando sua vida, literalmente, dentro de campo. Porque os caras estavam em cima mesmo, pô, era tipo uma equipe inteira, mano, jogando pro Messi, mano. Fazendo de tudo, dando sangue, a vida ali pro Messi nessa Copa. Tipo, acho que esse foi o diferencial da gente nessa Copa, porque, tipo, eles fizeram de tudo pra fazer o Messi jogar a melhor Copa do Mundo que ele poderia jogar, e ele acabou jogando a melhor Copa do Mundo que ele pôde jogar, ele jogou, e acabou ganhando, né, a Copa do Mundo, e ganhou o troféu que tava faltando na prateleira do Messi, que era a taça da Copa do Mundo, né. Protegeu o camisa 10 da Argentina. A Argentina começa perdendo de forma chocante Para para a Arábia Saudita na abertura do torneio. Eles conseguiram contornar isso tudo, vencendo os últimos 2 jogos da fase de grupos e liderando o seu grupo para chegar nas eliminatórias, que não foram nada fáceis. Basicamente, a Argentina pegou a Austrália nas oitavas de final e nas quartas de final eles estavam envolvidos na que talvez foi uma das partidas mais violentas daquela edição da Copa, que teve que ser resolvida nos pênaltis, e também mais um jogo histórico dessa Copa do Mundo, o jogo contra a Holanda, que o Weghorst faz os gols da Holanda, que no chuveirinho, uma falta ensaiada, é um jogo histórico absurdo, tem um chute do Paredes, se eu não me engano, pro banco da Holanda, maior confusão, é um jogo muito bom. Cortando o vídeo só pra avisar que tu pode ser membro do canal, claro, não vai fazer loucuras, vou deixar isso bem claro, só se você puder e tiver disponibilidade, apenas R$5 por mês, e você pode participar de enquetes e escolher até um vídeo da semana sendo membro, além de, é claro, outros benefícios. Então se você puder e quiser ajudar um cara do underground a trazer cada vez mais vídeos melhores, pô, se torna membro aí, que isso vai estar me ajudando demais. Mas a Argentina atropela a Croácia nas semifinais para reservar sua vaga na final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2000. Porque, tipo, era pra ter sido Brasil e Argentina, pô, na semifinal e tal, e o Brasil acabou caindo, né, se não tô enganado, o Brasil foi pra Croácia, né, foi. Aí, tipo, era pra ter sido Argentina e Brasil, e aí talvez o Brasil poderia ganhar, né? Chegar, depois de passar da Argentina, poderia chegar na final. Mas acabou que o Brasil acabou caindo pra Croácia, né? Naquele fatídico 4 minutos que acabou mudando toda a história do jogo do Brasil, né? Contra a Croácia. 2014, e além do fato de obviamente ser uma das últimas Copas do Mundo do Messi, havia alguma pressão maior sobre a Argentina, porque eles não ganhavam a Copa do Mundo há 36 anos, eles também tinham um histórico muito ruim em finais antes do Scaloni. A Argentina tinha perdido todas as últimas 4 finais que eles jogaram antes de 2021, mas então eles conseguiram quebrar esse pacto em 2021, ganhando seu primeiro grande troféu em 28 anos, em cima do Brasil. Copa América em cima do Brasil. Sim, só deles saberem que eles iriam enfrentar na final a França, uma das melhores seleções do mundo, se não a melhor, e que já tinha assustado a Argentina na Copa anterior com a performance absurda do Mbappé engolindo todo o sistema defensivo da equipe sul-americana. Mas basicamente essa final era meio diferente, o Messi estava mais experiente, o Mbappé também, e a França estava lotada de desfalques, o que não era desculpa, porque mesmo com desfalques, essa seleção da França era um time bem absurdo. Mas as coisas começaram muito bem para a Argentina, já que foi um amasso nos
primeiros minutos. Aos 23 minutos, o Messi converte o primeiro gol da final para a Argentina com gol de pênalti. Então as coisas já haviam começado da melhor forma. Aos 36, o Di Maria amplia aquela vantagem e basicamente tudo se encaminhava para mais um título da Argentina. Eu lembro dessa partida e eu lembro muito bem que a Argentina amassava, não dava a França. A França mal chegava no ataque, não conseguia impor seu jogo e parecia literalmente que era um time organizado contra um catado do outro lado. Não, se você assistiu essa final, é impossível que você não tenha visto o primeiro tempo e pensado na sua mente, pô, aqui acabou. Só que é verdade, eu assisti assim, eu falei, caraca, mano, já era, a Argentina vai ganhar e tal, e não vai ter chance pra França fazer nada, porque ele não tá jogando nada, mano, e tipo, a França não tava jogando nada no primeiro tempo, é só a Argentina que jogava, e no segundo tempo a gente viu que a França não tava dormindo não, mano, ela vinha com tudo pro segundo tempo e veio com tudo, e aconteceu aquela jogadaça lá do Mbappé, que fez vários gols, mano, caraca, o Mbappé é foda. Argentina vai ser campeã dessa Copa. E eu não sei se tu lembra, mas o Di Maria jogou um absurdo nessa final. Pra mim, o Di Maria joga mais até que o Messi nessa final. Ele sofre o pênalti, que o Messi converte o primeiro gol, faz o segundo gol e ele tava jogando uma barbaridade, mano. E é impossível tu não se esquecer quão decisivo esse cara é, esse ponta argentino é. O Di Maria não marcou apenas nessa final de Copa do Mundo, mas também na final das Olimpíadas de 2008, final da Copa América de 2021 e na final da Copa de 2022. Sem contar que a jogada pra esse segundo gol. Ou seja, o cara, toda final, ele sempre deixa o golzinho dele. Ele sempre tá contribuindo ali na partida então, o Di Maria. O Di Maria é muito craque. Não tem muita mídia assim, mas tipo, é muito bom jogador o Di Maria. Tá louco, joga muita bola esse cara. Isso é indiscutível na minha opinião, tanto que esse cara joga bola. Da Argentina, uma barbaridade, desde o Messi no meio campo para a abertura, nossa, é uma jogada, um primor de um contra-ataque. A França, para tu ter ideia, não conseguiu criar nenhuma grande chance ou mesmo uma tentativa de chute ao gol durante o primeiro tempo. Claro, uma tentativa de chute ao gol perigosa que eu tô me referindo. E basicamente o Deschamps percebeu isso e no intervalo ele já saca o Olivier Giroud e o Dembélé, substituindo eles por Marcos Thuram e o Kolo Muani. E ele esperava que isso fosse mudar o jogo, mas quando o segundo tempo começou, ele viu que as coisas permaneceram as mesmas. A Argentina continuou a impressionar e estava engolindo a França, dominando o jogo. E o Lloris era bastante exigido nesse momento, enquanto a França não conseguia nem acertar o gol da equipe argentina. E eu acho que é aqui que a Argentina começa a vacilar, porque no minuto 64, o técnico Scaloni já pensa que ele poderia administrar o resultado, já que ele tinha dominado a França por mais da metade do jogo e que podia tirar lideranças técnicas do time, então ele tira o Di Maria no minuto 64 e coloca a campo o Acunha, um defensor, então era óbvio que ele estava fazendo, fechando a casinha para proteger o seu resultado. O técnico Deschamps também faz mais mudanças, tirando o Griezmann e colocando o Coman e também tirando o Theo Hernandes para pôr o Eduardo Camavinga. Mas novamente isso não teve efeito rápido no jogo, porque a Argentina continuava a dominá-lo até serem atingidos com o primeiro baque da noite. É aqui que o astro francês Kylian Mbappé começa a entrar no jogo. E basicamente ele dá um tapa pro Kolo Muani que entra em um duelo com o Nicolas Otamendi, o zagueiro argentino, e o francês parecia ter superado o marcador. Então Otamendi derruba o francês na área e era um pênalti para França. Mbappé. E apesar do Dibu Martinez ser um grande pegador de pênaltis, o Mbappé converte e com 10 minutos restantes de jogo, a França teria uma chance de ter uma redenção e ainda trazer esse título para sua casa. E jogo... tipo, essa defesa aqui do Dibu Martinez, defesa não, essa quase defesa, porque tipo, ele conseguiu tocar na bola que o Mbappé chutou. Então tinha, tipo, você acha que se a bola tivesse sido um pouco mais fraca, provavelmente o Dibu tinha agarrado. E se ele tivesse agarrado essa bola, já tinha acabado, pô. Tinha acabado o jogo. Não ia estar mais para fazer mais nada nesse jogo. Mas aí o Mbappé converteu o jogo e depois que ele converteu o gol, e depois que ele converteu esse gol, o jogo mudou, pô, porque acendeu umas chamas na França de que ela poderia conseguir o empate. Acabou conseguindo o empate depois desse gol do Mbappé, né? Então ela ressuscitou a França literalmente depois do gol do Mbappé. 2-1 aos 80 minutos, cara. A Argentina ficou um pouquinho abalada com a possibilidade de perder um título tão concreto que já estava basicamente na sua mão. O Messi sofre um embate no meio-campo e dá um contra-ataque à França. É a origem do segundo gol, onde tem uma turbulência entre o Messi no meio-campo, a bola fica meio bandida, vazia ali, e a França consegue o contra-ataque. Esse gol do Mbappé é bom demais. O Mbappé produz um dos gols, um dos melhores gols que a gente já viu numa final de Copa do Mundo. O Dibu Martinez não consegue evitar e a França empata
empata o jogo em menos de 10 minutos, Em 10 pra ser minutos. sincero. E aqui, com todo respeito, se tu não pensou, caramba, o Mbappé é realmente um cara muito diferente, é realmente um cara que botou o nome dele na história do futebol, porque ele não apenas venceu uma Copa muito cedo, com 18 anos, ele tava cravando sua história em mais uma Copa do Mundo. Não importa o resultado, se a França perdeu ou ganhou, o Mbappé tem seu nome nessa final, porque ele fez essa final ser uma das maiores finais da história, se não for a maior. Ah, e só pra fazer um adendo, o Mbappé não empata o jogo em 10 minutos, como eu havia falado. É basicamente o gol de pênalti dele no minuto 80 e o outro gol dele, um voleio absurdo, no minuto 81, cara. E fora os ameaços da França, a tentativa de pegar um pênalti nesse finalzinho de jogo, a Argentina basicamente toda retrancada, tentando não tomar mais um gol, porque, lógico, o time fica abalado quando você sofre um baque desse. O jogo foi pra prorrogação. E na prorrogação, apesar da Argentina estar meio que no baque, eles conseguiram voltar pro jogo. Eles criaram duas grandes chances, ambas foram desperdiçadas por Lautaro Martinez, que não jogou bem essa Copa, apesar de ser um grande jogador. Mas de qualquer forma, nenhum gol havia sido marcado no primeiro tempo da prorrogação. E é aqui que o Messi também começa a brincar, porque no segundo tempo da prorrogação, com 3 minutos, em uma jogada com o Lautaro Martinez, uma confusão, o Lloris, o Koundé ainda tenta tirar a bola chutada pelo Messi de cima da linha, mas não consegue. O Messi faz o gol. Argentino acabava de colocar sua equipe na frente da França no segundo tempo da prorrogação. E se tu assiste o futebol, tu sabe que é muito difícil um time reverter esse cenário quando toma um gol no segundo tempo da prorrogação, porque acaba sendo uma loucura, acaba sendo um jogo de ataque contra defesa, de muita afobação e de muito chuveirinho na área. Então, basicamente, aqui, a Argentina novamente estava com a mão na taça. E de novo a Argentina tava na frente, de novo tinha mais uma chance, né, de matar o jogo, pô, acabar o jogo e tal, e vacilaram de novo, pô. Aí vai a França vai lá e empata de novo o jogo. Rapaz, a final aí até dessa. Que loucura, mano. Que privilégio eu tive de poder assistir isso ao vivo, tá? Foi muito, muito doido. Eu não tava nem acreditando que eu tava assistindo. Caraca, mano, que é isso? É gol aqui, gol lá, gol aqui, tá doido. 8 minutos depois que a Argentina estava na frente, vem um ataque francês, um chute do Mbappé e o Gonzalo Montiel, o lateral argentino, bloqueia esse chute com o braço. Então é um pênalti concedido à França a 2 minutos do fim da prorrogação. E o Mbappé se destaca novamente, porque ele marca o segundo pênalti do jogo, o seu terceiro gol, um hat-trick, e completando em cima de um goleiro que é extremamente especialista em pegar pênaltis. E pela primeira vez um jogador marca um hat-trick numa final de Copa do Mundo desde 1966. E aqui é lógico que tu pode lembrar também da interceptação do Dybala dentro da grande área, tu pode lembrar do lance do Kolo Muani na frente do Dibu Martinez, que ele poderia ter cravado o gol e basicamente enviado a Copa para a França. A França perdeu muita chance também, mas foi um jogo absurdo, foi um jogo muito... Se chute bem ali do Kolo Muani, porque o Dibu defendeu o teto, foi quase de louco, pegou certo aqui na batata da perna do Dibu, mano. Tipo, se ele não defender aquela bola, a França tava, já tinha ganhado o título da Copa do Mundo, porque foi a defesa espetacular que o Dibu fez, que ele se abriu todo e assim conseguiu defender essa bola do Kolo Muani, né? Porque se ele não defende, já era pra Argentina. E que acabou empatado por 3-3 no tempo regulamentar. E que acabou empatado por 3-3 na prorrogação. Então, basicamente, teria que ser decidido nos pênaltis. E nos pênaltis, o Mbappé converte o seu, marcando 3 penalidades contra o pegador de pênaltis, Dibu Martinez. Mas a França... Ou seja, fez de pé e chinelo o Mbappé ou o Dibu Martinez, porque todos os pênaltis que teve no jogo, o Mbappé sempre... todos ele conseguiu converter, ou seja, todos ele fez o gol no Dibu, né? Tá, o Dibu não agarrou nenhum do Mbappé. Acaba perdendo aquele jogo. Todos os jogadores da Argentina convertem seu pênalti, desde o Lionel Messi, que foi o primeiro a bater, até o Paulo Dybala, o Leandro Paredes e o Gonzalo Montiel, que fez o pênalti na prorrogação e acaba convertendo o pênalti crucial do jogo, que deu o título à Argentina. E da França, o Coman e o Tchouaméni também perdem seus pênaltis. O Kolo Muani faz, mas não é o suficiente para se redimir pelo seu gol perdido. Então o título acaba ficando com a Argentina, que de certa forma é uma recompensa a uma carreira do Messi tão absurda, e que o Mbappé quase conseguiu estragar essa festa, estragar algo que já estava ali scriptado muito bem, né? Se você for pensar na carreira do Messi para fechar com chave de ouro, era um script absurdo, era um roteiro muito bom para a carreira do Messi e que o Mbappé quase conseguiu impedir, mas não conseguiu, né? Vamos ser sinceros, mas foi um jogo absurdo. Esse jogo colocou o Mbappé num patamar acima do que ele já era. E o craque, né? Apesar dele sempre ter sido um cara muito competente, principalmente com a seleção francesa, com o PSG, com certeza o Real Madrid contratou o Mbappé muito por conta dessa final, porque ele é um cara que cresce em
jogo grande que cresce quando o time mais precisa, porque essa França basicamente não entrou para jogar final. Se não fosse o Mbappé, esse resultado para a Argentina viria muito antes, porque era um time mais coeso, era um time mais... Isso aqui é verdade, o que ele falou, tipo, se o Mbappé não tivesse nessa partida, pô, provavelmente a França teria perdido já o jogo ali nos 90 minutos. A Argentina já tinha ganhando ali fácil, fácil. Aquele 2-0 que a Argentina fez, era só fechar o jogo, pô. Fecha o jogo e pronto, e acabou. A Argentina é campeão do mundo. Mas, tipo, se não tivesse Mbappé, né? Mas como teve Mbappé, aí foi outro esquema, né? Foi muito mais difícil ainda. E quase a França consegue ganhar da Argentina, né? Mas é isso, pô. O Mbappé é foda, pô. O Mbappé joga muita bola, tá louco. Esse cara foi o cara que quase não deixou o Messi ganhar a Copa do Mundo. Quase, quase. Entrosado, e era um time que parecia que tava dando a vida ali pelo Messi ter uma Copa. Era um país pulsando e que o Mbappé fez tudo tremer, fez as bases de um time tão sólido tremer, simplesmente com a performance individual de um jogador. E isso tem que ser falado, tem que ser valorizado, principalmente no futebol de hoje, que é muito mais o tático do que o técnico, que é muito mais o que um time em conjunto pode fazer do que um jogador só. Então quando um jogador vai e acaba com o jogo, como o Mbappé fez, né, apesar de não ter tido resultado, isso tem que ser valorizado. Mas então, o que é que tu acha? Tu acha que o Mbappé realmente foi muito bem nessa final? Foi muito bem, ou que mano. não? Muito, Porque muito a bem. Argentina foi melhor? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal. Muito bom. Pra mim, pô, o Mbappé foi o melhor jogador, pô, dessa Copa aí. Da Copa não, dessa final foi o Mbappé, pô. Mesmo ele tendo perdido a Copa, pra mim ele foi o melhor jogador. Ele e eu acho que, tipo, o Di Maria ali e o Messi foram os três que mais jogaram ali nessa final aí, mas pra mim foi o Mbappé que mais jogou, pô. O cara fez 4 gols, mano. 4 gols, só. Ele fez 3 pênaltis e um gol no tempo normal, só. Até do Mbappé é fogo, só. Se não. Esse cara aí, pô, na próxima Copa, se eu não tenho enganado, se ele fazer, parece que é 2 gols ou é 3 gols, ele vai ser considerado o maior artilheiro em Copa do Mundo, vai ser o Mbappé, mano. E até eu sei, esse moleque é muito bom. Tem tudo, só, pra ganhar no mínimo mais 2, 3 bolas de ouro, porque o Mbappé é muito bom jogador. Muito, muito bom jogador. E o tempo passa, pô, e o cara só evolui, mano. Só consegue jogar muito mais, mais, mais. E eu tô bem curioso aí pra ver como é que vai ser essa Copa de 2026, como é que vai ser a performance do Mbappé lá e tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta no próximo vídeo. Hype o vídeo aí pro vídeo ser divulgado pra mais pessoas. Me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. E pra quem não sabe é do canal de React, lá eu faço React de aventura, de mitagens, de curiosidades, de coisas de terror e tal. Então, caso você queira, eu vou deixar pra vocês aqui o card ou na minha esquerda ou na minha direita lá do meu canal de React. E do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.